Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos capítulo 13, versos de 32 a 41, que é a parte final, do único sermão de Paulo escrito na Bíblia, que nós temos aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura, queridos? E aí, logo após a leitura, nós fazemos uma oração e prosseguimos então aqui com a nossa reflexão. Diz assim o texto: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Senhor amado, eis aqui o término deste importante sermão de Paulo, pregado há 2000 anos atrás, Senhor, há quase 2000 anos atrás, anunciando aos gentios e rememorando aos judeus determinadas verdades as quais eles deveriam receber por conta da Escritura, das profecias que apontavam para Cristo Jesus. E hoje estamos aqui nós, Senhor, debruçados sobre esta parte do sermão de Paulo, a fim de trazer para a nossa vida, meu Deus, um conteúdo doutrinário que nos faça crescermos espiritualmente, que nos faça contemplarmos a preciosa obra e glória de Cristo, a fim de que o nosso louvor seja mais excelente. E a fim também, meu Deus, de que as demais verdades aqui apresentadas no texto possam nos falar profundamente ao coração, na minha vida e na vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham neste instante, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Neste sermão, iniciado no verso 16 do capítulo 13, nós vimos primeiro que Paulo ele procurou rememorar aos judeus e apresentar aos gentios que estavam ali presentes na sinagoga de Antioquia da Pisídia o histórico da relação de Deus com o seu povo escolhido, que é Israel, em que a fidelidade de Deus para com as suas próprias promessas se manteve infalível ao longo da história, culminando aqui com a promessa do Messias cumprida na encarnação de Jesus, que é apresentado aqui no final deste sermão como aquele que fora rejeitado pelos judeus, conforme previa a Escritura, que foi morto por morte de cruz, a terrível morte de cruz, porém, que ressuscitou ao terceiro dia, conforme previa a Escritura.
E aí, já aqui nesta parte final de seu sermão, que nós dividimos em 3 partes, estamos aqui agora no final, que vai aqui do verso de 32 ao 41, que nós acabamos de ler, Paulo, por fim, ele se preocupa em fundamentar nas Escrituras, que era lido todos os sábados, ele falou sobre isso no verso 27, para que ele pudesse então aqui enfatizar, apresentar, fundamentar nas Escrituras o quê? A doutrina da salvação em Cristo Jesus, que é o que nós chamamos na nossa última reflexão de os efeitos do ministério terreno de Jesus, que se dá ao pecador por meio da fé. Queridos, esta é a simplicidade da palavra desta salvação, expressão usada por Paulo no verso 26. Mas vamos então aqui a leitura verso a verso para nós tentarmos entender o que Paulo nos traz aqui. Então vamos lá mais uma vez o verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Queridos, na reta final de seu sermão, Paulo está encerrando o seu sermão lá na sinagoga. O que nós temos aqui? Nós temos aqui no verso 32 um apelo tocante, um apelo pessoal, emotivo, familiar. Quando Paulo diz que o que ele está anunciando nada mais é do que a promessa feita aos antepassados de ambos, dele e dos judeus que ali estavam. Por isso é que ele usa aqui a expressão, nossos pais. Contudo, este apelo emotivo, ele é acompanhado de fundamentação bíblica, fundamentação escriturística. Portanto, era dever de qualquer judeu dar obediência à lei, dar ouvidos então às promessas de Deus em que ele está apresentando neste sermão. E aí você pergunta talvez, pastor, mas que promessas são essas? Vamos lá, verso 33, é o que Paulo começa então aqui a rememorar aos judeus. Ele diz, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a partir aqui deste verso 33, Paulo começa a fundamentar o evangelho na pessoa de Cristo Jesus por meio de citações na Escritura. Então ele vai lá trazendo textos do Antigo Testamento para fundamentar o evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro texto usado por Paulo aqui é o Salmo de número 2, verso 7, que também este Salmo, capítulo 2, verso 7, será usado pelo autor aos Hebreus em 2 oportunidades, em Hebreus 1, verso 5 e em Hebreus 5, capítulo 5, verso 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nessas 3 citações, aqui no verso 33, Hebreus 1, 5, Hebreus 5, 5, há uma clara interpretação dos autores de que o salmista estaria se referindo a encarnação do Filho de Deus, que Paulo faz questão de dizer, é Jesus, é este Jesus, que é o que ele está aqui dizendo, prosseguindo no verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Seguindo esta linha de interpretação aqui, queridos, agora Paulo cita a profecia de Isaías. E esta profecia de Isaías ela é interessantíssima, porque ele está profetizando sobre a graça que viria sobre Israel. Está lá no capítulo 55 de Isaías, é mais uma citação do Antigo Testamento que Paulo está fazendo. Em que Isaías, no capítulo 55, ele manifesta ao povo, ele prega a graça, manifestando ao povo um santo convite. Desde o verso 1 que eu vou trazer aqui, Isaías 55, versos de 1 a 3. No verso 1 ele traz esse convite santo. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Dá uma paradinha aqui nesse verso primeiro. Que convite interessante. Vinde comprar sem dinheiro? O que te lembra isso? De graça. Não precisa de dinheiro. É gratuito. É a graça do Evangelho sendo profetizada aqui. Mas vamos lá, verso 2 do capítulo 55 de Isaías. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Verso 3, interessantíssimo, e é a citação que Paulo faz de Isaías 55. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Queridos, essa expressão aqui é Isaías profetizando a pregação do Evangelho. Ouvir o que nós aprendemos hoje? É pela pregação que a fé vem, que a salvação se torna realidade no ser humano. Ouvi e a vossa alma viverá. E aí sim, agora a citação que ele faz de Isaías. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A menção aqui no verso final, a aliança perpétua, é um claro apontamento para um dos pilares da pregação de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, que é a vida eterna nele. E quanto à menção aqui do próprio Davi, fica claro aqui que Paulo está lembrando aos judeus da sinagoga de que o Messias deveria obrigatoriamente ser descendente de Davi, que é o caso de Jesus, filho de Maria e filho de José. Verso 35, vamos lá. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui está a terceira citação bíblica de Paulo para fundamentar o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. A referência aqui é o Salmo 16, verso 10. Olha que interessante, queridos. Como que isso... abrindo um parênteses aqui rapidamente, para dizer o seguinte, como que nós vemos de forma interessante que Paulo, para fundamentar a sua pregação, ele vai para os textos bíblicos. E por vezes nos nossos púlpitos nós vemos pregadores que nem a Bíblia abrem. E que a sua argumentação, que as suas teorias, que a sua doutrina carece de base bíblica. São doutrinas baseadas em achômetros. Isso é terrível, queridos. Precisamos abominar esse tipo de pregação no nosso meio. Mas vamos lá. Paulo então aqui faz a terceira citação bíblica, citando o Salmo 16, verso 10. Porém, eu quero trazer a citação do verso anterior a esta citação de Paulo, no caso, verso 9 do Salmo de número 16, em que o salmista ele já declarava o seguinte: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. E aí ele diz, até o meu corpo repousará seguro. Queridos, olha que interessante. Vou repetir essa parte final do verso 9 do Salmo 16. Até o meu corpo repousará seguro, ou seja, na composição deste salmo, é um salmo de Davi, ele já regozijava-se na esperança de que o seu corpo, após a sua morte, que seria aqui essa expressão, corrupção, seu corpo seria restaurado para a eternidade, junto àquele que não permaneceu na morte, ou que não viu corrupção. Quem é este? É Jesus Cristo, que ressuscitou, conforme Paulo está explicando. E aí ele vai prosseguir essa explicação no verso 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, morreu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Essa expressão é a despeito da morte, ainda que literalmente alguns entendam como a decomposição de um cadáver, na verdade ela quer dizer a despeito da morte. Qual é a ideia simples aqui? A ideia simples é que Paulo está dizendo que Davi, ele foi vencido por esta morte, a morte física, que certamente chegará a cada um de nós, se Cristo não voltar antes. Então, qual é a ideia simples? Paulo está dizendo, Davi foi vencido pela morte, sucumbiu a esta vida por conta da herança de pecado de Adão.
Ali em Adão está a corrupção do homem. A morte passou a ser uma realidade no homem por conta do pecado. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, não conheceu corrupção, não experimentou o pecado e ressuscitou triunfando sobre a morte. Jesus Cristo não pôde ser contido pela morte, por isso é que ele não viu a corrupção, ainda que a morte física tenha sido uma realidade na vida de Jesus Cristo. Mas aí, usando aquela interpretação literal do termo corrupção, em que o corpo passa pela decomposição, o corpo de Cristo não passou por decomposição. Porque imediatamente ele não viu esta corrupção, ressuscitando então ao terceiro dia. Por isso é que Paulo vai dizer assim em Colossenses capítulo 2, verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas pastor, ok, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? Versos 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, olha a palavra direta neste sermão de Paulo aos judeus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste Jesus. Então o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Tudo! O nosso pecado é remido por este Cristo que ressuscitou. Verso 39. E por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê. Veja que há uma seleção aqui. É todo o que crê. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Primeira coisa, por que eu fiz essa ênfase em todo o que crê? Para que definitivamente caia por terra aquela questão de uma salvação universal, pregada por vezes por pastores, crentes, que dizem que no final de tudo o Senhor é bom, é amoroso e vai salvar todo mundo. Não, absolutamente não, definitivamente não. Todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, queridos, vamos lá, vamos sintetizar aqui. Pela fé em o nome de Jesus, os méritos conquistados por Jesus na cruz, ao vencer a morte, ao enfrentar este mundo sem pecar, tais méritos de Jesus, é dele, ele que conquistou na cruz, tais méritos são dados gratuitamente ao que crer. Queridos, sendo assim, se isso é um fato, não há mais qualquer condenação ao que crê, pois todos os seus pecados, todos os nossos pecados são perdoados ou foram perdoados, coisa que a lei de Moisés era incapaz de fazer, pois segundo a lei de Moisés, ela dependia de obras dos homens. Naquilo que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai chamar de fardos pesados demais, difíceis de carregar. Quem pode cumprir toda a lei? E que em outro momento, Paulo dirá em Romanos capítulo 8, verso 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, obviamente fazendo menção aqui à maldição de pecado de Adão, naquilo que nós nos tornamos, todo ser humano se torna inclinado ao pecado por conta da herança de Adão. Torna-se impossível ao homem cumprir tal lei. Por isso é que Paulo também dirá
que o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 1. Mas vamos lá, verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E aí Paulo aqui vai finalizar o seu sermão na sinagoga, citando aqui fazendo a última citação bíblica, que é uma profecia de Abacuque, capítulo 1, verso 5, que ele traz no verso 41. Vede, ó desprezadores, veja, queridos, que enquanto há um convite maravilhoso ao Evangelho, a salvação no Senhor, não falta na Escritura uma dura exortação àqueles que desprezam. Então ele diz, vede, ó desprezadores, isso na profecia de Abacuque. E aí depois ele completa dizendo, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. Queridos, Paulo finaliza aqui seu sermão convidando seus ouvintes aqui da sinagoga para contemplarem a beleza, a sublimidade, a excelência do Evangelho. O que Paulo está apresentando aos judeus acerca de Cristo Jesus é tamanha graça, como é dito aqui, como ele faz muito bem em citar na profecia de Abacuque, é tamanha graça que se contar não se acredita. Queridos, essa expressão de Paulo é de uma veracidade absurda, até porque a graça é absurda. Porque pela fé em Cristo Jesus, nós não só somos absolvidos de uma condenação completamente merecida, nós merecíamos a completa condenação, mas em Cristo Jesus, através desta graça que nos é dada mediante a fé, nós não só somos absolvidos desta condenação completamente merecida, como nós somos recebidos pelo Pai em glória, a glória de Cristo. Queridos, isso é demais para nós. Isso aqui é demais. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos plenamente recebidos por Deus em glória. Por esse motivo, os que abraçam a fé em Jesus Cristo são chamados pela Escritura de justos e santos. Mas pastor, como assim? Nós somos justos? Eu sou justo? Você é justo? Eu sou santo? Você é santo? É óbvio que não. Até que a graça superabundante de Cristo se manifeste em nós por meio da fé, trazendo implicações às nossas vidas por conta da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele recebeu os méritos de sua vitória, ele venceu a morte, e ele pega todo aquele mérito da cruz e ele dá gratuitamente. Basta fé, basta crer em Cristo Jesus. Aí, queridos, a partir destas coisas, acontece um fato, que é citado por Paulo em Colossenses 2,14. Jesus, ele cancela. Se temos fé nele, se depositamos fé em Cristo, pastor, é só isso, queridos. Essa é a simplicidade do Evangelho. E tem gente pregando tanta coisa que tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer campanha tal, você tem que subir não sei aonde, você tem que fazer tanta coisa. Mas não, queridos, é fé em Cristo Jesus. Se há fé verdadeira no teu coração, em Cristo Jesus, acontece o que Paulo diz em Colossenses 2,14.
Jesus cancela, rasga o escrito de dívida que era contra nós, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Portanto, pela graça, mediante a fé, não devemos mais nada. Por isso, a justiça e a santidade que é outorgada a nós, nos traz esse sentido pleno. Somos justos, somos santos em Cristo Jesus, diante do Pai, em Cristo Jesus. Por isso é que somos recebidos em glória, a glória de Cristo. Nesse sentido, queridos, nós não entraremos nos céus, me entendam, diante de tudo que nós falamos até aqui, nós não entraremos no céu com Deus o Pai dizendo o seguinte: coitadinhos, pecadores, podem entrar, eu perdoei o pecado deles. Não, nós entraremos em glória, porque a nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. Por isso agora, nós entendemos essa expressão usada lá na profecia de Abacuque: se contar, ninguém acredita, porque esta é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a pergunta que surge agora, após esse sermão de Paulo, queridos, é a seguinte: como que os judeus da sinagoga estão ouvindo esse discurso de Paulo? E também os gentios, como que eles reagiram a este discurso? É o que nós vamos meditar na nossa próxima reflexão no domingo. Espero que você não perca, que você acompanhe comigo. Quanto a este momento, quanto àquilo que nós aprendemos hoje, queridos, é para a gente parar um pouco. E eu até sugiro aos irmãos que ao final deste culto, você arrume um canto aí na sua casa, no seu quarto, no banheiro, se tranque um pouco e medite nesta graça que nos é dada no amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque conforme é dito nas Escrituras, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, de fato, nenhum merecimento nós tínhamos. Mas a graça de Cristo superabundou a nós. Pastor, quanto custa isso? É graça. É a fé no nome dele. Que possamos meditar nessas coisas e adorar a Deus. Que possamos meditar nestas coisas e olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia e dizer assim para o Senhor: Senhor, o mínimo que eu posso fazer na minha vida é procurar honrar o teu nome por tudo que fizeste comigo, enviando o teu filho amado, teu único filho à cruz do Calvário para morrer por mim. Quando eu te negava, quando eu te rejeitava, aprove a Deus me amar e enviar seu filho a morrer por mim. Então que você diga assim para o Senhor: Senhor, eu quero te honrar na minha semana, na minha vida, porque é o mínimo que eu posso fazer diante de tamanha graça que me foi dada. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.